Olá a todos, meu nome é Larissa Helena Lobo Torres Pacheco, eu sou professora da Universidade Federal de Alfenas e vou falar hoje sobre o projeto de pesquisa Efeitos da Ayahuasca como intervenção terapêutica no tratamento da farmacodependência pelo etanol. Esse projeto ele foi financiado pela FAPEMIG com o número APQ 114516. O etanol, ele é uma droga lícita. Isso significa que ele é comercializado livremente por pessoas maiores de 18 anos. Então, ele pode ser consumido por qualquer um que tenha mais de 18 anos. O uso excessivo do etanol, o uso abusivo dessa substância, ele é responsável pela morte de cerca de 2 milhões de pessoas no mundo. E não é só uma questão de mortalidade, mas o uso abusivo, ele também causa uma alta morbidade. Então, a gente tem muitas pessoas que ficam doentes, incapacitadas por conta do uso de etanol, ou que causam acidentes em decorrência desse uso, ou mesmo violência doméstica. Então, por conta disso tudo, o uso abusivo dessa substância, ele é considerado um problema de saúde pública. E hoje, se a gente perguntar para qualquer pessoa, é muito comum que as pessoas conheçam alguém que tenha problema com alcoolismo. A maioria das famílias brasileiras, na verdade, tem alguém com problema relacionado ao alcoolismo. O uso abusivo do etanol, ele leva a uma doença, que é a dependência pelo etanol. Quando acontece essa doença, o indivíduo ele acaba utilizando a droga, apesar dos efeitos adversos relacionados a ela. Então, muitas vezes, essa pessoa deixa de comer, deixa de ter os seus hábitos de higiene, deixa de socializar para dar preferência para o uso dessa substância. Ela tem uma compulsão e o desejo, uma compulsão, na verdade, muito forte para o uso dessa substância, que faz com que ela acabe utilizando, mesmo sabendo de todos os problemas relacionados ao uso dessa substância. Então, a farmacodependência, ela é uma doença caracterizada, né, e descrita, e muito bem descrita. E o tratamento dessa doença, ele envolve uma abordagem multidisciplinar. O que isso significa? Que além do tratamento médico, esse paciente ele deve ter um acompanhamento de outros profissionais da saúde, como por exemplo os psicólogos. Esses pacientes eles devem participar de terapias em grupo e ter todo um acompanhamento familiar e de profissionais da saúde para que ele consiga tratar essa doença. Nesse tratamento, quando envolve medicamentos, nós temos vários medicamentos que podem ser utilizados. Então, antidepressivos, alguns anticonvulsivantes, vários medicamentos que são utilizados numa tentativa de tratar os sintomas da abstinência, os sintomas daquela retirada da substância. Nós também temos alguns medicamentos que causam uma aversão ao etanol. Então, eles acabam fazendo com que haja acúmulo de algumas substâncias tóxicas relacionadas ao etanol. Então, a pessoa, quando toma o medicamento e ingere a bebida alcoólica, ela acaba passando mal e tendo uma aversão ao álcool. Só que nenhum dos tratamentos medicamentosos, nenhum deles, ou o conjunto deles, na verdade, eles não são tão efetivos assim. Muitas pessoas, cerca de 2/3 das pessoas que fazem tratamento para essa doença da dependência ao etanol, elas voltam a beber em até um ano. Então, diante disso, surge a dúvida, né? E qual medicamento, quais tratamentos nós poderíamos utilizar para aumentar a efetividade desse tratamento? Quais substâncias? Será que novos medicamentos? Será que nós podemos utilizar medicamentos que já estão no mercado, mas que não são destinados para essa finalidade ainda? Então, existe uma área na pesquisa bem grande para a gente tentar entender e tentar avaliar novas estratégias de terapia nesse contexto. Uma das estratégias utilizadas no tratamento da dependência ao etanol, que tem sido cada vez mais estudadas, é a utilização de substâncias alucinógenas. Uma dessas substâncias alucinógenas é a ayahuasca. A ayahuasca, na verdade, ela não é uma substância, ela é uma bebida, um chá, que é feito de uma mistura de duas plantas.
Uma dessas plantas possuem substâncias psicoativas. Elas possuem, por exemplo, o DMT, que é o responsável pelo efeito alucinógeno desse chá. E também possui uma outra planta que tem beta-carbolinas, que inibem a degradação dessas substâncias psicoativas. Então, elas agem em conjunto. É importante que tenha as duas plantas para que a ayahuasca tenha o seu efeito. Ela é uma bebida muito conhecida e é utilizada em rituais religiosos em algumas religiões, como por exemplo o Santo Daime, a Barquinha, União do Vegetal. E há alguns trabalhos já em humanos mostrando que a ayahuasca ela tem um efeito antidepressivo, ansiolítico, então ela pode ser utilizada na depressão, na ansiedade, e é também no tratamento de dependência de algumas substâncias que causam um uso abusivo, entre elas o etanol, por exemplo. Só que os estudos em humanos, eles em geral são feitos dentro de um contexto religioso. E aí fica aquela dúvida: será que essa substância ela é mesmo efetiva ou será que o contexto religioso em si é o que foi responsável pelos efeitos observados naqueles estudos? Então, nesse contexto, estudos pré-clínicos eles são importantes porque eles não têm a limitação do contexto religioso. E o que é um estudo pré-clínico? São estudos realizados com animais. Então, no nosso estudo, por exemplo, nós avaliamos um protocolo chamado de sensibilização comportamental. O que é isso? Quando um animal ele recebe etanol durante dias alternados, mas doses repetidas de etanol, ele tende a ter um aumento da atividade locomotora, ou seja, ele anda mais ao longo dos dias. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós administramos o etanol durante 10 dias nos camundongos, em dias alternados. E aí eles ficaram 8 dias de abstinência e no final desse período eles receberam uma nova dose de etanol. Em um animal que foi tratado apenas com água durante esse período de abstinência, o que se espera e o que aconteceu no nosso estudo é que quando ele recebe etanol no final, ele tem um aumento significativo da atividade locomotora, ele anda muito mais. E o que nós observamos nos animais que receberam ayahuasca durante esse período de abstinência? Esses animais, eles tiveram uma diminuição da atividade locomotora nesse último dia, o que mostra que a ayahuasca é sim efetiva para aqueles animais que foram tratados com o etanol. Esse estudo ele é interessante porque ele mostra que a ayahuasca tem um efeito independente do contexto religioso e ele serve como base para novos estudos sobre os efeitos da ayahuasca em humanos. Esse trabalho ele foi realizado com o apoio da FAPEMIG, então eu gostaria de agradecer a FAPEMIG pelo apoio financeiro e também a Universidade Federal de Alfenas por toda a estrutura. Obrigada.